Boa tarde, quem está chegando aí, por favor. Gente, boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir o seguinte: é possível crescer mesmo na crise? Então, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre esse tema e a minha convidada da tarde é a Liz Sampaio do Estúdio Lift. É um estúdio de design, de arquitetura, que vem conseguindo sim se destacar frente a essa situação que a gente tem encontrado. E aí, já já a gente vai convidar ela, chamar ela para vir bater esse papo com a gente aqui, que eu tenho certeza que vai ser um projeto, vai ser uma experiência legal. Elder Lucas, seja bem-vindo, projeto na prática. Mari Dantas. Então, galera, é o seguinte, eu acredito muito que se a gente formar melhores arquitetos, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de negócio e empreendedor, a gente vai ter um mercado mais equilibrado, vai ter um mercado mais, digamos assim, mais coerente, sabendo cobrar um valor justo. Então, eu sempre peço que se você conhece algum arquiteto, se você conhece algum designer, e quer acabar com essa concorrência desleal, todo mundo fazendo, todo mundo aprender, então convida mais alguém aí, pega esse aviãozinho aqui, chama mais pessoas para poderem participar aqui com a gente, porque é nisso que eu acredito. Se a gente fortalecer o setor, se todo mundo começar a se enxergar fazendo melhores propostas, sabendo negociar melhores preços, a gente vai ter uma condição muito melhor e a gente não vai ter uma prostituição no mercado e tal. Então, deixa eu convidar aqui minha amiga Liz, deixa eu ver se ela já está aqui para a gente começar a bater nosso bate-papo. Já vou chamar ela, vamos só esperar ela chegar. E enquanto ela chega, você vai convidando alguns colegas de vocês aí, alguns colegas, para poder vir aqui com a gente e bater esse papo, tá? Boa tarde, doutora Liz! Tudo bem com você? E aí, como é que tá? Tudo bem, você está vendo e ouvindo bem? Tô, tudo tranquilo. Pronto, eu estou perguntando porque ontem, na live de ontem, não sei porquê, minha imagem estava embaçada. E eu só vi isso depois, quando eu fui tem muito ver. engarrafamento no Instagram. A gravação estava terrível. Então, Liz, seja muito bem-vinda, gente. Como eu estava falando, Liz é designer e já tem quantos anos, Liz, de escritório Lift? 2 anos? O Estúdio Lift vai fazer 2. Mas 2 eu já anos, tenho mas 5 de carreira. Mas... você já tem 5 de carreira. E ao longo desses últimos 5 anos, ela vem adquirindo aí uma quantidade enorme de conhecimento que tem permitido a ela crescer, né? Fazer o escritório crescer. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. Então, e não só de arquitetos vive nossa live, tá? Tem aqui, ó, tem dentista, que eu conheço, doutora Juliana de Aracaju, tem Maria Guadalupe, sejam todas bem-vindas, gente. Caio. Então, vamos lá, vamos bater esse papo. Liz, me conta o seguinte, eu sempre digo que o que diferencia um escritório que cresce, um profissional que cresce, ou aquele que fica estagnado, é a sua capacidade de absorver conhecimento não mais técnico, ou seja, o que ele precisava aprender de técnico, o arquiteto 5 anos, o designer 2, 3 anos, boa tarde a todos. Ele já adquiriu, agora é a formação dele empreendedora. Como é que você vem buscando conhecimento nessa área? Aí se apresenta um pouquinho e emenda já nessa resposta aí. Tá, vamos lá. Como o Leandro falou, eu tenho um Estúdio Lift, né, que é um escritório de design de interiores aqui em Salvador, com mais 2 sócios, estão aí pela live aí, que é Thais e Jessiane. Recentemente a gente também abriu uma veia voltada para o estudante, para a parte técnica, né, que é um complemento dessa questão do que a gente faz do que a gente vê na faculdade, que é o projeto na prática. Tá muito legal também lá. E a gente aqui sempre buscou conhecimento nessa área de gestão, porque desde quando a gente decidiu que seria um escritório e não queria seguir uma carreira dentro de outro escritório, porque isso também é normal, não é errado não, né? Você só precisa definir o que é que você quer fazer e seguir. No meu caso, no caso dos meus sócios, a gente não queria seguir carreira dentro do escritório de alguém. Então a gente decidiu fazer o nosso.
E não tem como você estar à frente de um escritório, você estar ali trabalhando com o cliente, com o projeto, com tempo, com prazo, sem você estudar um pouquinho ou buscar conhecimento sobre gestão. Eu acho que o que diferenciou um pouco, em grande parte, o que a gente fazia, porque o nosso primeiro ano, isso é uma coisa muito interessante, o primeiro ano que a gente abriu inteiro foi praticamente um ano de laboratório. Sim. Foi um ano onde a gente testou muita coisa. Foi um ano que a gente mudou muita coisa. Então, esse feedback também que a gente recebia do cliente era muito legal. Porque a gente começava a pegar os erros que a gente fazia, aprender para não repetir e melhorar o que a gente podia melhorar baseado nisso. Então, o próprio escritório foi uma grande escola. Foi um lugar onde a gente tirou muito... Falhou um pouquinho. Mas a gente também buscava sobre empreendedorismo, buscava estudar sobre isso. Os meninos também lá são bem engajados nisso daí. E foi o que fez a gente virar aquela chave de mudar e partir para cima do mercado, de uma forma diferente. Beleza. Galera, vão mandando suas perguntas aí, tá? Vê se o áudio tá chegando legal aí. Às vezes eu acho que tá falhando um pouquinho o áudio da Liz. Às vezes tá falhando um pouquinho. Vão acenando pra gente aí se tá legal, se o áudio tá chegando, mas mandem também perguntas que faz com que a gente interaja melhor. Eu acho que vai ser mais bacana. Então, pelo que eu entendi, o primeiro ano de laboratório, que isso é extremamente normal para qualquer profissional, é você que está chegando no mercado agora. Não fique tão aflito em conseguir tantos grandes projetos no início da carreira, pelo menos no primeiro ano, porque talvez você não esteja preparado tecnicamente para fazer esse trabalho, ou você não está preparado emocionalmente ou do ponto de vista de gestão para estar adquirindo aí cinco projetos, talvez seja bem difícil que você consiga. E você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Você e os sócios começaram a estudar sobre empreendedorismo, sobre gestão. Ou seja, não adianta você pegar muitos projetos se você não vai ter condições de cuidar não só da parte técnica, mas também do encantamento do cliente, da gestão de tempo, do planejamento de crescimento do negócio de vocês. Vocês fizeram algum planejamento? Vocês montaram algum planejamento para isso? Ou vocês caíram no mercado e se viraram? As duas coisas. No início, a gente foi, aquela frase, é melhor feito do que perfeito. Então, a gente abriu porta e foi. Mas a gente já tinha uma certa experiência com os trabalhos individuais, porque, assim, Taisê também já tem um tempo de formado, ele já trabalhou de outras formas. Então, individualmente, a gente tinha aquelas experiências. Só que quando a gente juntou-se a um escritório que tinha uma marca, que tinha um nome, e que tinha que ter um padrão de qualidade, que tinha que ter um padrão de entrega, porque a gente tem uma cláusula, inclusive, do nosso contrato, que se a gente não entrega no prazo, a gente paga a multa para o cliente. Então, isso para mim é importante, né? Para a gente Sim, claro. Então, a gente precisou mesmo, assim, rebolar e ir aprendendo conforme a gente ia andando. Mas, quando chegou, assim, acho que uns 6 primeiros meses, os meninos me corrijam aí se eu estiver errada, tá? Isso aí, Jéssica. A gente começou a montar um protocolo. Ah, exatamente, ó. Transição de pensamento, tá? Isso aí colocou. A gente começou a montar um protocolo interno da empresa de funcionamento. Então, a gente planejou, fez um planejamento, a gente viu o nosso processo, como é que ele ia funcionar, para ser vantajoso para a gente e para o cliente. E a gente escreveu isso daí. Então, hoje o Estúdio tem um manual de protocolo, de processo, tanto do processo do projeto, quanto o processo de atendimento, de pós-venda. Isso a gente precisou sentar para fazer, assim, estudar aquilo dali e se planejar. Planejamento financeiro, planejamento estratégico, planejamento de marketing. Fomos fazendo da forma que a gente sabia fazer. Depois a gente foi estudando para melhorar o que a gente já tinha começado. E no final do ano, porque a gente não começou no início de 2019, a gente começou em outubro de 2018, em mais ou menos outubro de 2018 foi quando a gente colocou o nome e seguiu. Todo dezembro a gente senta para fazer o planejamento do ano. Então, tanto financeiro, quanto estratégico, quanto de marketing, porque quando a gente está em projetos em andamento, em muita coisa em andamento, a gente acaba se perdendo e não dá tempo, às vezes, você está toda semana planejando. Então, a gente faz um planejamento macro e aí a gente vai quebrando esse planejamento aí, mês, em semana, e vai seguindo. Porque tem hora que o bicho pega. Não, e vai pegar. Isso aí, e acontece em qualquer empresa, sempre tem os momentos mais críticos, mas eu acho que o que suporta esse momento crítico é o planejamento, né? É a trilha que você sabe que tem que
que ser guiada. Porque o que acontece? Eu vejo muito arquiteto que nunca fez um planejamento da carreira. Nunca fez um planejamento, porque eu digo assim, a gente está falando aqui de escritório, vocês são 3, mas o arquiteto que trabalha sozinho, o design que trabalha sozinho, também é um escritório, sim, é um negócio, né? E ele precisa se enxergar dessa forma. Então, essa questão do planejamento da carreira, para crescer na carreira, vai te dar a segurança de que se você não está tendo resultado hoje, você tem um plano a seguir. Você está ali todos os dias trabalhando, mas você sabe o norte que você quer seguir. A maioria, como não tem um norte, então ele está no mercado hoje, não está dando certo, começa a fazer outra coisa, não está dando certo, começa a fazer outra coisa, não está dando certo, e fica girando em círculo sem ter exatamente um ponto focal. E aí você falou, planejamento estratégico, planejamento financeiro, manuais. O que eu acho bacana nesse momento que a gente tem vivido de corona crise, que talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo, né? Que os projetos estão acontecendo, é cuidar desse planejamento. Isso. É cuidar desse passo a passo. Então, se a gente pudesse dar um passo a passo aqui, primeira coisa para mim é o seguinte, você entender a importância de ter o planejamento. Você não salva um alcoólatra se ele não tiver consciência de que é um alcoólatra, sabe? Exatamente, então, se não tiver consciência do problema, né? Exatamente. Aí a segunda questão na minha opinião, tá? Depois eu queria que você explorasse isso. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? O que eu preciso potencializar? O que eu preciso melhorar? Que tipo de mercado eu quero atingir? Que tipo de nicho? Quem é o público que eu quero atingir? Qual é a estratégia de comunicação? Como que foi esse momento de vocês de pensar tudo isso e como foi a colocada disso em prática? Olha, vou te dizer, nicho de mercado é uma dor, viu? Nicho de mercado, eu acho que você deve ouvir muito isso do pessoal aí da mentoria. Demais, demais. Porque escolher o nicho de mercado, a gente fica sofrendo. Porque tem uma mentalidade que a gente tem. Quando a gente sai da faculdade, quando a gente entra na faculdade, na verdade, a gente tem que aprender tudo. É fato. A gente tem que aprender a fazer projeto comercial, residencial, corporativo, de área de saúde. Tem que aprender a fazer paisagismo, tudo. Só que quando a gente sai, a gente ainda tá com esse pensamento de que a gente tem que pegar tudo que vier. Isso, beleza, no primeiro momento é legal. Você tá adquirindo experiência, você tá adquirindo essa questão dos erros, né? Que vão te fazer aprender. Mas em algum momento você precisa ser especialista e escolher o nicho de mercado, porque isso vai fazer diferença na sua comunicação. A principal diferença que eu vejo é essa. Isso, porque é ela que vai trazer a sua comunicação focada, direcionada, que vai atrair mais clientes com aquele perfil. Eu costumo dizer que a dificuldade de escolher o nicho é que a gente vive, o arquiteto quando está começando, ele vive num momento de escassez muito grande. Ele pensa o seguinte, como eu não tenho ninguém, é melhor eu pegar tudo que aparecer. Eu vou dizer o seguinte, você está certo até a página 2. É claro que quando a gente está começando, que aí a gente está falando muito desse primeiro ano de vocês, né? Você não pode escolher muito projeto. Você tem que pegar até para poder criar seu portfólio, bacana. Mas tem um momento que você diz assim, mas quem que eu quero atrair para trabalhar comigo? Quem que eu quero como cliente ideal? E aí eu traço esse perfil e começo a me comunicar diretamente com ele. Eu sempre digo assim, ó, se você quer fazer projeto de banheiro, comece a postar projeto de banheiro. Se você não quer projeto de banheiro, não poste projeto de banheiro. Então a gente brinca assim, ó, pegue tudo, poste o que você quer atrair, tá? Muito difícil mesmo definir nicho, é verdade, Manuela, mas é extremamente importante. Agora, gente, existe um mito sobre nicho, né? Litelto, o que é um mito sobre nicho? É assim, ó, eu vou fazer projeto de interiores. Pronto, isso é meu nicho. Não, esse pode até ser o seu nicho, mas você precisa traçar um perfil de cliente ideal. Qual é o perfil de cliente ideal? Eu quero trabalhar com médicos, dentistas, que ganham até 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, que moram em apartamento, e aí a gente começa a traçar esse perfil. E aí, quando você falou da comunicação, eu vou fazer a comunicação assertiva. A comunicação assertiva é assim, olha, 5 dicas para você que é médico e mora em um apartamento. Pronto, só vai me ouvir quem é médico. Eu estou falando isso porque no meu treinamento que eu tenho lá, eu exploro muito essa questão do nicho. É onde eu gasto até mais tempo no meu treinamento, é falando muito sobre o nicho. Porque eu acredito que é isso que vai fazer a diferença para a gente atrair os projetos. E vocês têm o nicho. Temos que definir
quem é o nosso avatar, quem é a nossa persona, quem é nosso cliente ideal. E aí se está dizendo, né? A questão da disciplina é extremamente necessária para a gente conseguir chegar a esse padrão de excelência e de gestão. Como que vocês têm um nicho? Como é que vocês dividiram isso no escritório de vocês? Choramos, sofremos, mas definimos o nosso nicho, é projeto residencial para clientes de classe média alta. Esse é o nosso foco. Tem muita gente que acha que nicho, assim, é bom quanto mais específico você for, melhor. Sim. Mas eu acho que para começar, você consegue ir pegando aquele nicho macro, que no nosso caso é projeto residencial, e estreitar um pouquinho, que no nosso caso foi a questão do poder aquisitivo ali, mais ou menos, do tamanho do apartamento. Sim. E andar um pouquinho nesse caminho aí. E depois você vai vendo. Porque assim, a gente sai também sem saber do que a gente gosta da faculdade, tá? É verdade, verdade. A gente sai sem saber, porque a dinâmica do projeto na vida real é bem diferente da dinâmica da faculdade. O prazo, o tempo, as exigências do cliente, as intempéries da obra, tudo mais. Então, quando você pega tudo, você começa a falar, gostei de fazer projeto residencial. Comercial já não gostei. Porque são também públicos diferentes. Quando você faz projeto residencial, você faz que a gente chama de B2C, né? Que você faz para o cliente final. Exato. É o usuário do espaço. Quando você faz para o projeto comercial, você está fazendo para um empresário. Você tem que sentar na frente dele e se portar como tal. Como uma empresária também, entendeu? Então, você está falando ali de igual para igual, que é o B2B, né? E é totalmente diferente. Então, quando você direciona isso daí, você consegue... entender como é que ele pensa. Os fornecedores são diferentes. O nível de estresse é diferente por causa do prazo de terminar o projeto. E a gente escolheu o nicho residencial, mas isso também é temporário. Não significa também que eu acho, na minha opinião, como a gente diz lá no Estúdio Lift, CPF. A gente vai acabar mudando um pouco isso mais para frente, porque nós somos 3 sócios. Cada um gosta de uma coisa, cada um tem sua habilidade em uma coisa. Então, futuramente, a gente vai virar 3 braços de projeto no escritório. Eu estou estudando projeto comercial, estou me especializando nisso. Né? Gessiane, que é outra sócia, gosta de fazer corporativo. E Thaís é residencial. Então, a gente vai acabar fazendo essa divisão interna, né? Essas, como é que eu vou dizer? Esses departamentos. Subdivisões. Subnichos. Departamentos. Exato. Mas a gente, por enquanto, está focado no residencial mesmo. Uma outra coisa que eu acho extremamente interessante do nicho, e já a gente responde o Caio aqui, que é o seguinte, ó. Quando a gente é especialista em alguma coisa, a gente ganha produtividade. O que é produtividade? Se você é especialista em comercial, você já tem sua lista de fornecedores. Por exemplo, tem uma mentoranda minha que ela é especialista em clínicas. Então ela sabe toda a legislação de vigilância sanitária, de vigilância do Ministério da Saúde, tudo. Então, quer dizer, quando eu pego um projeto, ela pega um projeto de clínica, ela já sabe exatamente tudo que precisa. Ela bate o olho e diz, aquilo está errado, aquilo está certo, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Então, isso a gente ganha celeridade, porque se você nunca fez uma clínica, você vai ter que parar pelo menos aí 1 semana para estudar toda a legislação. Aí semana que vem você pega uma igreja. Você vai ter que estudar tudo sobre a acústica de uma igreja. Aí depois você pega uma casinha de cachorro. Aí tudo sobre casinha de cachorro. Então você vai perdendo muito tempo nesse processo. Aí, agora vamos lá. Galera, tô gostando aqui, ó. Caio mandou uma pergunta. Mandem perguntas também, que vai ficando bacana. O que vocês acham de dizer de pessoas Tem uma galerinha aí que é de lá do Projeto na Prática, que ontem tava... Caio mesmo é de lá, ó. Caio... Massa. Que é trabalhar para outros escritórios, né? Eu acho que é um nicho, Caio. Se você não tem esse perfil para ir buscar clientes, para fazer um Instagram bacana, para prospectar clientes, você pode sim trabalhar para outros escritórios como um fornecedor técnico e tá tudo bem. Tá tudo legal, desde que você esteja feliz com isso. Eu acho que é interessante também a gente frisar o seguinte, que ele colocou aí, não tem essa veia empreendedora. Mas ontem a gente estava fazendo uma aula e eu falando sobre isso, né? Você também precisa ser um estagiário empreendedor. Porque mesmo que você queira seguir carreira dentro da empresa, você precisa buscar a sua ascensão dentro daquela empresa. Então, assim, quando você entra como estagiário,
Você tem que entender como é que aquele ambiente ali funciona para você começar a gerar mais valor para aquela empresa e ela aí te levando para frente, você ser Perfeito, efetivado, você se tornar perfeito, um arquiteto júnior, perfeito. depois sênior, depois coordenador, depois, enfim. Então, até para ser funcionário, é interessante você ter essa visão empreendedora, porque Isso, você vai fazer a sua carreira, você vai desenhar a sua carreira, se você não tem essa, o que é que eu vou ser 5, 10 anos, mesmo que seja dentro do você vai ficar ali estagiário, talvez saia, talvez seja estagiário de outro e fique nessa maresia. falhou um pouquinho, mas é exato. Inclusive na aula na live de ontem que eu fiz para o Conselho de Arquitetura aqui da Bahia, a gente falava muito isso do intraempreendedor, né? Você pode não ter a veia para ser um empreendedor externo, onde você é o artista principal, você é a personalidade principal. Mas, como bem você colocou, dentro do escritório ou você trabalhando como freelancer, você precisa sim ter um perfil, um comportamento empreendedor para poder se destacar, para poder crescer e poder atingir os objetivos que você quer. Então, não é só empreendedor, não é aquela pessoa que tem um CNPJ. Não é que você tem um CNPJ, é você ter uma atitude, uma proatividade, ter uma posição diferente. E isso faz o seu escritório crescer. Se você não tem essas coisas, mesmo que você trabalhe para os outros, você pode ajudar demais a fazer o escritório daquele emprego, daquela empresa que você tem crescer, tá? Boa tarde, sou a Adriana, de Maceió. Eu tenho uma dificuldade enorme em fazer lives. Isso realmente é imprescindível? Vamos lá, Adriana. Seguinte, não é imprescindível. Não é. Gravar vídeo é imprescindível? Também não é imprescindível. Você pode ter outras estratégias. Eu tenho mentorandos meus que nunca tinham gravado uma live, nunca tinham gravado um stories, assim, com um cara na tela. Um stories. Morria de vergonha. Tem um caso muito engraçado de Gabriela, ela sempre me permite falar isso. Ela participou de um treinamento presencial meu o dia inteiro, 12 horas. Ela não abriu a boca. Nossa. Hoje, eu chamo ela de rainha dos stories. Ela faz stories hoje. O bichinho mordeu ela. Eu vou dar uma dicasinha aqui. Eu mordi no bom sentido, porque eu acho que é nosso papel como mentor ir tirando essas pedras do caminho. Então, Adriana, o que eu diria para você? Não é imprescindível, mas é extremamente importante quando você grava vídeo, quando você faz stories, quando você stories cara na tela, quando você faz live, não dá para ter máscara. Você é aquilo que você é. E é isso que as pessoas contratam. Na live de ontem eu disse assim, ninguém vai te contratar porque você é uma boa arquiteta. Ou designer. Ela vai te contratar porque simplesmente ela teve empatia, o seu jeito combinou com o jeito dela, o seu valor bateu com o valor dela, e o vídeo, ele traz, não dá para eu... tipo assim, gente, quando eu estou aqui falando com você, quando a Liz está aqui falando para você, a gente está praticamente nu, não dá para fingir. Não dá para fingir muito tempo que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não dá. Então, você se mostra e as pessoas vão acreditando mais em você. Mas fica tranquila, a dica que eu vou dar para a Adriana é o seguinte, Adriana, esqueça seus colegas arquitetos, esqueça seus colegas designers, porque eles nunca vão contratar você. E você está preocupada com o que eles vão pensar de você, o que vão achar de mim, se não gostar, esquece tudo isso. Eu tenho várias dicas para depois dar para você sobre isso. Me mande lá uma mensagem no direct que eu posso te dar uma ajudinha sobre isso, tá? Pessoas contratam pessoas que conectam com pessoas, e é por isso que você tem que dar a cara para bater, sabe? Mostre sua foto, mostre você, se mostre. E aí eu vejo que vocês têm essa pegada, né? É verdade, Drica. Demais. Ontem eu estava brincando com os meninos aqui falando sobre currículo, né, e portfólio, que a dúvida era como é que montava para poder você conseguir uma vaga de trabalho, enfim. E eu falando da foto que a gente bota no currículo ou no portfólio, a foto ela tem que ser passar o que você é. Desde aquele momento da foto, do currículo, você tem que passar a sua verdade ali. Porque assim, a gente fez recentemente um ensaio fotográfico lá do Estúdio Lift e as fotos eram naquele perfil editorial, aquela foto mais séria, um pouquinho, né?
Só que de todas as fotos que a gente tirou, a foto que eu mais gosto é uma que eu tô parecendo uma maluca, dando risada, hahaha, com um leque de cores na frente. Isso sou eu, entendeu? Essa sou eu. Isso. E é essa foto que tá no meu perfil do Instagram. Quando as Isso. pessoas me conhecem pessoalmente, elas veem que eu não sou essa pessoa séria, Mona Lisa. Elas veem que eu sou meio maluca mesmo, que eu falo, que eu dou risada, que eu faço piada. E simpatizam com isso, entendeu? Então não dá pra eu botar uma foto super séria lá no Instagram e quando a pessoa vir me conhecer, eu sou uma maluca. Massa, é isso aí. Né? Aí a Drica tá perguntando assim, ó, e se eu errar? E se eu ficar nervosa? E se eu falar bobagem? Duas coisas, Drica. Assim, ó, se você fizer isso gravando o vídeo, tá tudo bem, sabe por quê? Você volta o vídeo quantas vezes você quiser. Não tem problema nenhum. Ah, e na live? A live já é uma etapa mais avançada. Você só vai fazer live depois que você estiver acostumado a fazer stories, a você gravar vídeo. Aí você vai dar um passo além. Mas é isso que eu tô dizendo. Você ainda tá muito preocupada com o que os outros vão achar de você. Se você tá feliz, se você tá satisfeita com o seu desempenho, eu vou dizer, eu vou ensinar um mantra. Não sei se eu posso ensinar esse mantra, não. Eu ensino esse mantra para meus mentorandos e nos treinamentos, tá? Eu faço assim, ó. O mantra é assim, ó. Vou dar spoiler assim, ó. Você fecha os olhos assim, ó, e começa a fazer assim, sabe? E aí você fala, dane-se. Eu falo outra coisa lá, né? Lá eu falo outra coisa. Lá eu falo outra coisa. Sabe, eu vou falar dane-se aqui, porque eu não sei que aqui tá do outro lado. Cara, esqueça o outro. O outro não tá nem aí pra você. Sabe, se você errar, quando você está conversando com alguma amiga, você erra, você gagueja. E aí? É normal. Quantas vezes eu gaguejei aqui, a Lígia gaguejou aí, e tá tudo bem. O importante é a mensagem que você quer passar. Tá? Sou muito tímida nas redes sociais. Pessoalmente, não sou. Jociele, vamos ajustar isso aí, é fácil. É fácil. Vai testando, daqui a pouco você perde a vergonha, bicha. Manda uma mensagem no direct que eu vou te dar umas diquinhas lá, top, para você poder fazer, para você se desinibir, perder essa timidez aí, e aí vai ser bacana. Bacana. Agora vamos lá, me diz uma coisa. Aí você criou o manual, você fez o planejamento, foi para o mercado e com certeza precisou de ajuste esse plano. Não foi assim, deu certo de cara. Não, nada dá certo de cara. Poucas coisas que a gente faz dá certo de cara. Para você ter noção, os contratos que a gente foi fechando ao longo do ano, todos os contratos novos tinham diferença do anterior. Porque a gente ia aprendendo exatamente com erro. Então a gente esquecia uma cláusula, o cliente tinha um questionamento e a gente não tinha colocado no contrato, então no próximo já ia. E não pode ter medo de tentar. Eu acho que não pode ter medo de testar. Eu sou muito fácil de fazer teste. Eu gosto muito de inventar coisa, né, meninos? Uhum. Até demais. O menino lá me mata. Todo dia eu tenho uma ideia, meia-noite, 1h da manhã, eu tô, gente, pensei no negócio aqui, bora resolver, bora fazer. Mas eu acho que não tem que ter medo de testar. A gente lançou, o nosso protocolo, ele já mudou também. A gente fez um protocolo inicial de funcionamento, que era com a demanda que a gente tinha, mas aí a demanda mudou, a demanda cresceu, a gente teve estagiário, então já era mais uma pessoa dentro do escritório ali para seguir o fluxo, né, de projeto. Então a gente precisava passar. É interessante que quando você precisa ensinar a forma que você trabalha para alguém, você começa a fixar mais e perceber onde está o erro. Sim. Porque quando a gente tinha que passar para a estagiária o que ela tinha que fazer e como era que ela tinha que fazer, a gente via, poxa, mas se a gente fizer dessa forma aí, vai dar esse probleminha de comunicação, vai dar... Então, peraí, vamos mudar. E isso, graças a Deus, nós três lá sempre tivemos tranquilidade em fazer e errar e refazer até ficar bom. Até hoje a gente ainda quer mudar muita coisa, a gente ainda quer mexer muita coisa. Até hoje a gente ainda mexe no site, até hoje a gente ainda mexe no nosso kit de entrega do projeto. Porque a ideia é ir adequando, a gente vai conhecendo melhor a nossa persona, o nosso cliente do nicho de mercado. E ele vai demandando coisas que a gente não sabia antes, e a gente só vai saber quando a gente atende ele. Mas até agora eu não tive nenhuma experiência ruim de projeto, nem com o cliente, de desistir no meio do projeto, nem de sair, nem de achar ruim. A gente sempre conseguiu entregar um bom resultado, mas melhorando no próximo.
Sempre. A melhoria... Tornar o erro, né? Essa é uma característica do empreendedor, tá? Ele está sempre buscando eficiência e melhoria do processo. Eficiência e melhoria do processo. Para quê? Para que ele possa estar cada vez mais seguro e estar cada vez mais eficiente. Tem uma pergunta da Drica ainda aqui, ó. A Drica tá ganhando consultoria de graça, né? Quem pergunta, leva. Eu tenho 2 perfis, um pessoal e um profissional. Drica, você não tem 2 perfis, você só tem um. Se no profissional você não posta nada, ele não existe. Tá? Não existe. Então é o seguinte, escolhe um. Você pode ter 2? Pode. Agora é o seguinte, é simples. Você quer mais aplausos e seguidores ou você quer mais clientes? Se você quiser mais aplausos e seguidores, você deve postar mais no seu pessoal. Se você quiser mais clientes, mais dinheiro na conta, você deve postar no seu profissional. Eu escolhi ter um apenas. Então eu posto minhas coisas pessoais e minhas coisas profissionais no mesmo perfil. Isso me dá menos trabalho, isso me dá um engajamento também bacana. Então você que tem que escolher o que você quer. Percebo que os perfis costumam seguir Giovana. Giovana tá quase entrando aqui pro meu treinamento, viu, galera? A Giovana tá quase entrando aqui. Percebo que os perfis costumam seguir outros perfis de arquiteto e não próprios futuros clientes. Giovana, o que é que eu tenho para dizer? Arquiteto e designer escreve sua legenda e faz sua postagem para outros arquitetos. Vocês têm uma vaidade, polêmica, é total, e eu sou assim. Vocês têm uma vaidade danada de receber aplausos de outros arquitetos. Eu vou dar um exemplo. Você faz uma postagem e sua legenda é assim, ó. Nesta casa utilizamos o revestimento em porcelanato tipo não sei o quê, usamos uma textura tipo bababá, bababá, bababá e uma iluminação quente e não sei o que lá. Velho, só entende isso quem é arquiteto, quem é designer, porque eu não entendi nada. Então, você tem que trabalhar, eu ensino isso lá no meu treinamento, como escrever uma legenda que atrai clientes. Então você tem que entender que a sua postagem, a sua imagem e a sua legenda é um texto de venda. Eu posso escrever de 2 formas. Eu posso escrever para o passado, o que é o passado, desse jeito que eu te falei, ou olha o projeto que eu acabei de concluir. Você vê um monte de arquiteto falando isso. Olha que sala linda que eu finalizei. Isso é arquiteto querendo aplausos e designer. A outra é o arquiteto empreendedor. Ele vai contar uma história e vai escrever um texto para que outras pessoas se inspirem na história daquele cliente que ele conseguiu resolver o problema. E aí você vai ver logo pela diferença de comentário. Diferença de comentário do outro é: olha, que projeto lindo. O outro é: gente, essa casa é uma casa dos meus sonhos. É tudo que eu quero para minha vida. Quando você recebe esse tipo de comentário, é a deixa para você vender. Aí sim você está falando e escrevendo para o seu cliente, para a sua persona. Tá? Então eu queria dar essa diquinha aí para a galera. Você concorda, não? Demais. A gente também fazia isso, tá? Não somos perfeitos, não. A gente não. Muito antes, né? E a gente fazia isso mesmo. Era não só no Instagram também, no Facebook, ou enfim, onde a gente ia divulgar até no próprio site. A gente ficava descrevendo o projeto de forma muito técnica. Só que não tinha essa aceitação, né? Curtida, enfim, seja lá o que for a interação que tenha no Instagram. Sim, sim. Mas a gente começou a mudar isso. Na verdade, a gente começou a mudar um monte de coisa. Teve algum momento aí atrás da história da gente que a gente deu uma virada de cabeça para baixo e falou: bora mudar tudo aqui. E a gente resolveu entender isso daí, essa questão da gestão do empreendedorismo, de se conectar com o cliente. E você falando sobre a questão de que a legenda é venda, desde o currículo e o portfólio, você já tem que pensar em venda, porque quando você está fazendo o seu currículo, você está vendendo suas habilidades, sua capacidade de fazer algo por aquele escritório onde você está se candidatando. Então, desde lá, você já tem que pensar em venda, em texto de venda, né? Como você vai colocar no e-mail lá que você está mandando para se candidatar à vaga, como que você está se apresentando no seu portfólio. Então, hoje, nosso portfólio, nossa proposta comercial, ela conta a nossa história, dizendo por que nós 3 que estamos no Estúdio Lift gostamos do que fazemos, por que a gente se identifica com design de interiores. Então, isso daí fecha muito mais negócio do que você dizer: a gente é formado, pós-graduado, mestrado.
Sabe, o cliente está nem sabendo onde é que é a faculdade que eu fiz mestrado, ele quer saber se eu tenho capacidade de gerar um resultado, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu vou cuidar com carinho da casa dele. Isso, Por isso. isso. Alana, bem-vinda. Então, assim, ó, você estava falando aí, e eu pensando aqui, né? Tudo, na verdade, que a gente faz é uma venda. Então, aqui, quando eu estou participando disso, eu estou vendendo. O que é que eu estou vendendo? Eu estou vendendo minha imagem. Estou vendendo minha informação, tudo é uma venda. Tudo como você se comporta nas redes sociais, se você posta que você vai na balada, tudo isso constrói a sua imagem, que eu acho extremamente importante. E aí eu estava aqui pensando, quais são os 4 passos fundamentais, né, para quem está aqui começando esse processo de querer ser o empreendedor da sua própria carreira. Isso eu explico num treinamento que eu vou falar aqui no final. É o seguinte, primeiro passo, na minha opinião, você tem que ter um mindset empreendedor. Sua imagem saiu do ar, tá? Você tem que ter um mindset empreendedor, um mindset que saiu, tá uma tela azul aqui pra gente, bugou alguma coisa aí. Tá? Aí, tá voltando agora. Agora. Então, para mim, esse é o ponto inicial. O que é ter um mindset empreendedor? É eu não ficar sentado esperando as coisas acontecerem, é eu sentar para planejar, eu pensar em coisas diferentes, eu identificar meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que me limita, o que me diferencia do mercado. Depois você tem que ter um mercado-alvo prioritário. Ah, Litelton, não sei definir um nicho. Eu vou te dar aqui uma dica, eu vou te dar aqui hoje, no final, eu vou fazer uma surpresa para vocês aqui. Tudo, como definir um nicho, como você identifica uma persona, como que você se relaciona com essa persona. Depois você tem que ter uma comunicação assertiva. Não adianta você ficar falando qualquer coisa no mercado, qualquer coisa nas redes sociais. Porque é o seguinte, se eu quiser mandar uma carta, e no correio agora, se tivesse aberto, eu nem sei se está funcionando, eu preciso de 2 coisas. 2 coisas. Sem essas 2 coisas, eu não consigo mandar a carta. Valendo o que aí? Quem consegue dizer o que falta? O que é que precisa? Eu sei. O que é que precisa? Diga aí, o que é que precisa? Vamos ver se alguém sabe aí. O que é que precisa? Vamos fazer aquele tempo na tela. Tempo na tela, valendo! Gente, o que precisa? Precisa de um remetente e um destinatário. Simples, eu sou o remetente. Quem é o destinatário? Então toda postagem que a gente faz, ela é direcionada para alguém. Ela é focada para alguém. Eu estou imaginando quem é a minha persona para eu atingir ela. E o 4º passo é que eu preciso de táticas de venda. Se eu não souber táticas de venda para fazer o quê? Para cobrar mais pelo meu serviço, para poder persuadir o cliente, para poder me conectar com ele, eu não vendo, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem aí. Você está marcando o tempo? Acho que ainda tem uns 25 minutos, mais ou menos. Ah, ainda tem tudo isso? Pronto. Então tá. Então, para mim, esses são os 4 passos. Qualquer pessoa que estiver começando, comece por esses 4 passos, tá? Não queira, não é que não queira, mas você pode ficar sem fazer esse planejamento mínimo. Só que você vai levar mais tempo para atingir o resultado. Você vai levar mais tempo para conseguir se firmar no mercado. E aí, o que acontece quando você leva muito tempo? Você tem que cobrar muito barato no início para você poder ter uma graninha, se manter. Então, você fica com um carimbo de arquiteto e design barato. Faz com ela porque é baratinha. Faz com ela porque sempre... E aí, você tirar esse carimbo é extremamente difícil. Você vai ficar taxado de arquiteto barato. Como que vocês se posicionaram em relação ao preço? Assim? A galera tem muita dificuldade de botar preço, né? Essa questão do posicionamento também é uma coisa que é extremamente importante quando a gente entendeu isso daí. Não só do projeto de como a gente vai atender o cliente que vem, mas também como a gente vai rejeitar o cliente errado. Certo. Porque assim, tem um cliente que vem, mas ele não tem o perfil certo para o seu escritório. Porque assim, o que é que a gente entende lá? Tem cliente que ele quer fazer o projeto barato, ele não é meu perfil, porque eu não vendo nada barato. O meu trabalho tem valor, o meu trabalho tem muita coisa por trás, tem custo fixo por trás. Eu não posso vender barato, não posso dar desconto. Desconto é um negócio também que você tem que ter muito cuidado quando você dá desconto, porque se o desconto ele não for pensado,
Óbvio que não é proibido dar desconto, não. A gente tem desconto, inclusive, para quem é cliente de retorno, que está fazendo o segundo, terceiro projeto com a gente tem desconto para essa galera. Mas não é deliberado, não é uma coisa que qualquer cliente novo vai receber desconto da gente porque sim. Porque já aconteceu de virem propostas. Outra coisa, a gente nunca vai ser só a única pessoa que eles vão consultar. O cliente ele vai em você, mas ele vai em outro. Ele não vai só em você, mas dificilmente ele vai fazer só com você o orçamento. Então a gente precisou se posicionar porque quando tinha a comparação, por exemplo, o orçamento da gente estava o dobro do concorrente, a gente dizia, não dá. Faça com ele e seja feliz. E eu espero que ele te entregue o que eu ia te entregar. Massa. Porque esse dizer não, já teve cliente que a gente disse não, respeitou muito a decisão da gente, entendeu e depois voltou para fazer. Porque ele entendia que não se compara preço, nesse caso. Você tem que ver o que é que você está recebendo. Tem muita proposta mal feita, proposta ruim. Então, o cliente compara a proposta. A nossa proposta ela é praticamente uma apresentação. Então, não dá para comparar isso com uma proposta que é aquelas propostas com contrato, que você fala muito disso também. A proposta contrato, que é só texto chato, o cliente vai lá para o preço. Só para ver o preço. Então, quando ele chega no preço do cara lá e no meu, e ele compara, ele não vai conseguir nunca ter o mesmo resultado. Porque a gente tem estudo, protocolo, planejamento, pesquisa para poder fornecer um produto de qualidade. Então, posicionar-se não é só dizer sim para ir buscar a persona e captar, não. É dizer não também. Não. Porque tem muito cliente que vai vir para você, que você vai dar. No início tudo está perdoado, porque no início você está testando a sua empresa, você está testando o mercado e tudo mais. Mas depois de um certo tempo, se você não se posicionar, o seu cliente certo, ele não vai te achar. Ele não vai chegar em você, porque você tem essa referência de ser o mais barato, tem essa referência de ser, enfim, que faz projeto com parceria de loja. Outro erro, né? Quer cobrar barato no projeto para ganhar RT. Mas enfim, isso. Polêmica para outro tempo. Outro tempo. Então, a gente pode fazer outra live com isso. Sim, vamos. Saber dizer sim, saber dizer não. Posicionamento é importantíssimo. Então, só para recapitular, posicionamento, gente, é a imagem que você tem na cabeça do cliente, que o cliente tem na cabeça dele sobre você, sobre sua qualidade, sobre o seu preço, sobre a sua entrega. Agora é simples, quer aumentar o seu preço, você tem que aumentar a sua oferta. Você tem que aumentar a sua entrega. Quanto maior é a sua entrega, quanto mais diferenciada é a sua entrega, mais chance você tem de cobrar mais caro. Então, o posicionamento ele é definido pelo conjunto de comunicação que você faz. Se você faz, e estou falando de comunicação não só online, tá? Quando você apresenta a sua proposta, é uma forma de comunicação e de posicionamento. Eu falo muito de proposta, eu bato muito que se você tiver uma proposta irresistível, você tem condição de cobrar muito mais caro e de aumentar a taxa de conversão. A gente até já bateu um papo sobre isso. Então, assim, o seu posicionamento, a sua proposta, a sua postura profissional, a sua comunicação na rede, tudo isso constrói a sua imagem. Tá? Então, isso é a diferença na hora de você se posicionar. Tinha uma cliente há 10 anos. Dei um valor e ela fechou com outra no valor menos que um terço da metade. Drica, aprenda uma coisa. Eu vou gravar um vídeo especialmente para você. Como demitir o seu cliente. Você também pode demitir o seu cliente. Tá? Isso aí. Esse cliente, não queira esse tipo de cliente, não atraia esse tipo de cliente, porque ele só vai dar problema para você. Se ele conseguiu fechar um terço mais barato, ele é chato, cri-cri, vai te azucrinar. E você ainda vai fazer o projeto sem vontade, sem desejo, morrendo de raiva. E aí, meu amigo, tudo começa a dar errado. Então a gente pode sim. E por mais que o resultado seja bom, ele vai achar ruim, tá? Vai. Primeiro porque ele não está valorizando você. Tudo que você fizer, toda sugestão que você trouxer, ele vai questionar. Ele não vai, é porque ele não tem confiança em você. Ele está comprando preço. Tá? Então, aumente o seu alto valor, né? Quando a gente se reconhece valoroso, a gente costuma colocar o preço do nosso serviço a partir daí. Li, se você me permite, e alguém quiser aqui tiver interesse, eu tenho um treinamento que eu mostro passo a passo como é que um arquiteto, como é que um designer vai começar a estruturar a sua carreira
para conseguir fechar seus 2, 3 primeiros projetos, tá? E bem remunerados. Eu estava falando aqui, Giovana não comprou, ela acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp aqui, acabei de comprar. Então, assim, ó. Então, seja bem-vinda, Giovana, se você tiver ainda aqui no treino, estiver aqui na nossa live. Então, assim, galera, é um treinamento bem completo. São quase 35 videoaulas, onde eu explico passo a passo o que você precisa fazer para estruturar a sua carreira. É o primeiro passo que você vai dar. Até você um dia, quem sabe, chegar na minha mentoria, tá? Que aí já é um trabalho mais hardcore, assim. Se você está começando, eu acho que esse passo a passo ele é fundamental para qualquer profissional que queira ir nesse caminho de começar a entender o que é um nicho, como que escolhe, como que você escolhe seu cliente, como que você tem as primeiras táticas de vendas, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu fiz uma condição especial na live de ontem do Cal, tá? Na live de ontem do Cal, ó a Giovana aí, ó. Giovana comprou esse treinamento, gente, com 70% de desconto. Como ela comprou com 70% de desconto? Porque eu tô entendendo o seguinte, ó. Duas coisas que eu acredito profundamente. Se a gente construir um ambiente, um mercado mais profissional para o arquiteto, para o designer, a gente vai ter menos concorrência, a gente vai ter menos briga por preço. Todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai se sentir bem. Isso eu acredito muito. E a outra coisa que eu acredito é que nesse momento que a gente está vivendo agora, é hora de plantar. É hora de plantar. Então eu mesmo me desafiei. Poxa, como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a plantarem mais? Só que eu não posso dar o desconto de 70%, porque Giovana comprou com 70%. Se eu der 70% aqui, Giovana vai me matar dizendo, Litelton, peraí. Então eu vou dar um desconto de 60%. 60%. Tá? Você vai fazer o seguinte, se você quiser conhecer, vai tirar um print dessa tela aqui e vai me mandar, publica no seu stories, tá? Ó, a foto é essa aí, ó. Faz a pose da foto aí. Tá? E aí você vai tirar um print, vai mandar no meu direct dizendo que participou da live aqui com a Liz, com a Lift, e eu vou dar um desconto de 60% para as pessoas que estão nessa live aqui. Agora, você vai ter no máximo 24 horas para comprar. Passou 24 horas, eu estou dando oportunidade. Eu acredito nisso. Quando a gente dá a oportunidade e as pessoas não estão prontas para a oportunidade, ela não pode reclamar da concorrência. Ela não pode reclamar que não tem mercado. Ela não pode reclamar que o mercado está prostituído. Por quê? Porque não está fazendo a sua própria parte. Tá? Liz, estamos chegando no final. 3 dicas imprescindíveis que ninguém pode deixar de fazer para crescer diante da crise. Diz pra gente aí. Se posicionar. Fácil. Posicionar. Não ter medo de arriscar. Senão Errar faz parte do processo, né? Errar faz parte do processo. E aqui ontem eu falei com a galera, feito é melhor do que perfeito. Então vai, depois acerta pelo caminho como é que vai ficar as coisas. Mas vá, não deixe de fazer o que você gosta, o que você ama, não. Porque você vai acabar indo por um caminho que não é o seu e não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo cuidado, o mesmo amor que você vai fazer, que vai tratar a sua profissão. Então, galera, olha, guarda essas 3 dicas aí da Liz. Então, é posicionamento, feito é melhor que perfeito e errar faz parte do processo de aprendizado, de crescimento. Então, é o seguinte, ó, segue aí a galera que não segue ainda o Na Prática, tá? Me segue aqui no @litelton.pires, eu tô fazendo live frequentemente, essa semana tem live um bocado, me segue lá. Quem quiser saber mais do projeto Na Prática, segue lá o projeto, tem muito conteúdo bacana lá também. E tamo junto, e espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim e para você, Liz. Será que os meninos do projeto Na Prática estão por aí ainda, gente? Bota um coraçãozinho aí, bora movimentar. Aí, ó, bota o coraçãozinho aí, isso, pois é, né? Lá tá muito legal também. Litelton, eu já vou aproveitar o gancho, vou lhe fazer o convite para você ir lá também falar com os meus meninos lá do Projeto Na Prática. Vamos pensar um tema legal aí pra gente tratar. Massa. E lá no Projeto Na Prática a gente fala sobre a prática de interiores, né? Detalhes técnicos, o dia a dia do escritório, como é que funciona na vida real, o mercado. E o Estúdio Lift também estava fazendo uma seleção que encerrou ontem. Muita gente legal a gente conheceu e agradeço a todo mundo que participou. Obrigado pelo convite. Muito bom bater esse papo com você. Sempre
Sempre show de bola, sempre ideias novas, sempre coisas legais. E tamo junto. Vamos fazer outras aí ao longo dessas quarentenas e depois delas também. Gente, muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que o que a gente trouxe de conteúdo possa ajudar de alguma forma. Eu estou sempre à disposição. Tem dúvida, me manda lá uma mensagem no direct. Manda para a Liz também lá no Projeto na Prática. E bebe água limpa quem chega cedo. Então não espere a crise se agravar. Tenha atitude de fazer a diferença na vida das pessoas e também na sua vida. E do mais, antes que derrube a gente, uma boa noite a todos e nos encontramos pela vida aí, tá? Obrigado, Liz. Show de bola. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. a próxima, galera.